Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Gabriel Vacarello. Já comece se inscrevendo aqui embaixo, ativando o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal, tá bem? Então, vamos lá, bora, que hoje, sexta-feira, vamos de um papo muito interessante, sobretudo porque é sexta-feira de quaresma, não é isso? Quarta semana da quaresma já, né? O tempo, boa. Fato é que, veja só, eu quero utilizar o dia de hoje para tratar de um tema bastante propício para as práticas que geralmente se faz às sextas-feiras, ao longo de todo o ano, mas sobretudo no período quaresmal. E não, eu não estou falando a respeito da via sacra, apesar de ser também um bom tema. Podemos pensar algo a respeito disso. Mas não, eu quero falar de algo que a gente tem falado aqui no canal já, né? De vez em quando, que é a formação de virtudes, né? Por quê? Eu fui motivado hoje pela manhã, na minha leitura matinal, na minha meditação da manhã, que eu tenho feito em cima de um livro muito bom, inclusive, chamado O Combate Espiritual, tá bem? Recomendo fortemente a todos vocês aqui, ó, que leiam O Combate Espiritual. Veja só, é um livro aqui. Qual é o nome do autor? Eu só estou pesquisando aqui. Lorenzo Scupoli. Lorenzo Scupoli. Ok. Então, muito bem. Depois leiam lá O Combate Espiritual. É um livro relativamente curto. Aliás, é um livro realmente curto, tá certo? Tem menos de 200 páginas e são meditações curtinhas. O que eu recomendo que se faça não é pegar o livro e ler do início ao fim, tá certo? Como uma espécie de romance ou coisa do tipo. Não, o livro é feito de alguns capítulos que funcionam que são, aliás, certamente cartas de um diretor espiritual, a saber, o Lorenzo Scupoli, a uma dirigida espiritual, mulher especificamente. Então, os homens que estão assistindo esse vídeo, quando tomarem o livro nas mãos, não se espantem quando, né, aparecer ali vários pronomes femininos, tá certo? Pronomes femininos. Que tratam, então, né, de que trata o autor do livro, porque ele escreve para uma dirigida espiritual sua, tá bem? Ao mesmo tempo, aquele livro é de uma riqueza muito, muito, muito profunda. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre algo que eu tirei desse mesmo livro. Eu vou deixar aqui no card esse vídeo em que eu falo sobre as duas vontades, tá bem? E do meio de formá-las. No entanto, o assunto que eu quero tratar hoje é o seguinte. Veja, ele fala no capítulo 33, né, do seu livro. Então, no capítulo de número 33, ele faz ali uma espécie de direção espiritual com a sua dirigida e ele diz algumas coisas que eu julgo ser muitíssimo importantes para nós aqui, para nós tirarmos também nós aqui algum proveito dessa direção espiritual específica que ele dá. Ele dá 6 meios ou 6 caminhos para vencer, né, os vícios e adquirir virtudes. Tudo bem? Mas eu quero tratar especificamente do primeiro meio, né? A primeira coisa que se deve fazer para adquirir virtudes e combater os vícios. Qual é esse primeiro meio de que ele trata? Ora, ele diz o seguinte, que existem várias pessoas que aconselham o combate ao vício pensando especificamente numa espécie de, veja só, virtudes específicas que se vai adquirir num determinado tempo específico. Tudo bem? Aqui se assoma, então, já o ponto de número 1 com o ponto de número 2, porque ele fala, não tem um prazo, né? Mas ele, de fato, disseca, né, a formação de virtudes, colocando essa questão do prazo em segundo ponto, apesar de ser mencionado no primeiro. Por quê? Porque existem alguns conselhos a respeito de virtudes, que é o seguinte, nós iremos trabalhar, e eu vi isso funcionar desse modo em programas de formação de virtudes, por exemplo, em colégios, né? Nós vamos trabalhar com as crianças determinadas virtudes específicas, tá certo? Num determinado período de tempo. Então, há um programa de formação de virtudes para os próximos 2 meses e nós vamos trabalhar tais virtudes. Esta virtude especificamente ao longo deste período. Muito bem. Isso funciona parcialmente, né? Não se aproveita perfeitamente a prática das virtudes e o meio mais perfeito de aquisição de virtudes porque se está focando na aquisição de uma virtude específica que, por vezes, não me entendam mal, mas
não fará tanta diferença naquele momento para aquela criança, entendeu? O que eu quero dizer com isso é que se tira muito mais proveito utilizando-se de um outro método do que do método de escolha de virtudes ou seleção de virtudes aleatórias para um determinado período de tempo específico para formar todos da mesma maneira. Acontece que a formação de virtudes ela não se dá de maneira mais perfeita desse modo. É necessário que, veja só, a necessidade da formação de determinada virtude seja apresentada. Ok? De que modo? Nós identificamos a necessidade da formação das virtudes através dos vícios que são manifestados e que são contrários àquela virtude naquele momento específico que se deseja formar as virtudes. Ok? E esse é o ponto. Para a formação de virtude ser perfeita, é necessário que haja, em primeiro lugar, uma espécie de exame de consciência com relação às crianças, uma observação atenta, para que se note quais são as paixões desordenadas e as virtudes opostas a essas paixões que são necessárias de serem formadas. Compreenderam aqui ou não? Ou seja, quando eu digo paixões desordenadas, o que eu quero dizer com paixões desordenadas? Eu estou falando daquelas inclinações do nosso coração a determinados bens que são meramente aparentes, ok? Que não são bens reais, tá certo? Que não são bens próprios para serem tomados como fim de nossas ações, mas são aparentes bens. E por que são aparentes bens? Porque a sua finalidade não é o bem próprio ou o fim próprio de cada uma das ações que nós estaremos executando, mas nós colocamos como o fim daquela ação algo que nós julgamos como um bem, mas que não é o bem específico da ação, a saber, os meios. À medida em que nós trocamos os meios pelos fins, nós estamos tomando bens aparentes por bens verdadeiros. Só que isso consiste, isso geralmente vai incorrer numa atitude viciosa aí, né? Por exemplo, quando nós olhamos para, veja só, o ato conjugal, tá certo? Quando nós olhamos para o ato conjugal, pensamos o ato conjugal, se nós colocamos como finalidade última do ato conjugal o prazer que se tem do ato, que é de fato uma consequência inerente ao ato e não a finalidade própria do ato, o que é que nós estaremos fazendo necessariamente? Nós estaremos necessariamente trocando uma consequência ou um meio pela finalidade, ou seja, nós pegamos um bem aparente e colocamos como um bem verdadeiro, quando o prazer é só um bem aparente, ele não é um bem verdadeiro, ele não é a finalidade própria do ato, compreendeu? Sob que aspecto? Veja só, o prazer ele pode acontecer ou não, em consequência do ato, percebe? Mas há algo que sempre deve acontecer como consequência do ato, que é a manifestação do amor dos cônjuges e o crescimento nesse mesmo amor através de uma doação livre e total de si ao outro, para, ok, realização do outro, ok? E, como uma segunda finalidade, a procriação, ou seja, uma abertura à vida, que é o fim natural do ato. Existe um fim do ato, pensando no que é próprio do sacramento, no próprio do ato mais humanizado nesse sentido, que é o crescimento no amor, portanto uma comunhão espiritual dos cônjuges, e o bem mais físico, natural, biológico, que é a procriação. Deve haver uma abertura a esse fim biológico, por mais que ele não aconteça. Sempre, entende? E deve necessariamente haver uma abertura ao amor enquanto ato acontece. Se não há, o prazer está sendo colocado como finalidade. E isso gera, evidentemente, uma atitude viciosa. O outro se torna um objeto. E o que eu busco é a minha própria satisfação. Portanto, o ato é terminantemente luxurioso e não amoroso. Compreendeu? E isso aqui é o ponto para o qual nós devemos olhar quando nós pensamos em formação de virtudes. Quais são as paixões que estão desordenadas nesse sentido e que visam determinadas ações que são forçosamente desordenadas aqui na realidade, e que exigem as virtudes opostas para formá-las. E veja só, a gente pode pensar nisso de maneira muito
às vezes até tentando de impor alguns problemas, do tipo, tá, mas eu preciso esperar que o vício se manifeste para formar virtude, isso não é esperar que, veja, a pessoa seja viciosa para depois torná-la virtuosa. Acontece que, veja só, né, a nossa natureza ela é decaída e nós não somos naturalmente virtuosos, o que significa que nós sempre manifestamos o vício antes da virtude. A virtude ela não é natural, ela é formada ao longo do tempo. Nós precisamos de impor vontade sobre os nossos afetos, sobre os apetites, sobre as paixões, para que a virtude seja formada, porque ela não vem de fábrica, entendeu? De fábrica vem os defeitos. É diferente de um carro que a gente compra, né, e espera que ele venha perfeitinho. Se ele vier com algum defeito, a gente reclama. O ser humano não funciona assim. O ser humano vem com uma infinidade de defeitos. E quando a gente olha para esses defeitos, ele não vai devolver para Deus dizendo, o senhor errou. Não. A gente olha para esses defeitos e forja virtudes, tá certo? Nesses defeitos. Nós vamos lapidando ou podando, né, para utilizar termos, né, figurativos, né, de diferentes naturezas. Então a gente poda como uma árvore, a gente forja, né, como um metal, não é isso? Enfim, nós vamos lapidando, né, como a uma pedra preciosa, compreende? Ou seja, o ser humano ele vem como que de maneira mais bruta, assim, né? Ele manifesta em primeiro lugar os seus afetos, e os afetos evidentemente desordenados. Porque se os afetos eles são manifestados, eles serão manifestados como uma reação à realidade que está à nossa volta. E é assim que eles virão. Por exemplo, eu tenho uma filha, né, de 1 aninho, que é, assim, evidentemente colérica e que ela deixa muito claro quando ela está irritada. Ela manifesta a sua irritação, ela grita, ela esperneia e etc. E a gente precisa ir lapidando, né? Como que agindo de tal forma que nós vamos mostrando para ela, que nós possamos mostrar para ela que a melhor forma de agir não é esta. Ela precisa agir de uma maneira muito mais calma, virtuosa. Entendeu ou não? Que ela precisa ser mais paciente. Óbvio, ela é um bebê de 1 ano de idade. Como é que a gente faz isso? A gente domina ela fisicamente. É só isso. Por enquanto, entende? E a gente vai dizendo para ela algumas palavras que indicam, determinados comandos que indicam para ela ações que ela precisa tomar aqui no mundo real, né, na manipulação dos objetos em volta dela, tá certo? E ela vai fazendo essas coisas calmamente, observando que nós vamos fazendo as coisas calmamente, percebendo que nós vamos, né, contendo as suas atitudes quando elas saem do controle, e aí ela vai, então, à medida em que todas essas coisas vão acontecendo, vai como que elaborando uma espécie de veja só, novo modo de reagir às coisas na realidade, entende? Mas que funciona como uma espécie de mero adestramento nesse primeiro momento. Ela vai simplesmente reagindo do modo como ela foi acostumada a reagir. Mas esse é o princípio da formação de virtudes, quando se trata de crianças especificamente, entendeu ou não? Isso aqui vai ajudar os pais aqui, né, sobretudo nesse primeiro momento. No entanto, quando se trata de nós, adultos, a coisa não é tão diferente assim. A única diferença é que nós precisamos conhecer as verdades que são a base das virtudes que nós precisamos para sermos formados. Entendeu? Se nós não conhecemos as verdades necessárias de serem conhecidas para a formação destas virtudes, o que vai acontecer é que nós, evidentemente, não saberemos. Entendeu? O porquê nós precisamos agir daquele determinado modo e nós teremos pouca força para agir daquele determinado modo. Por quê? Porque a nossa inteligência já está atualizada o suficiente para que ela seja a principal ordenadora da nossa vontade. Afinal, a vontade ela é chamada, na filosofia clássica, né, na filosofia perene, de apetite intelectivo, que significa que ela funciona melhor à medida em que o intelecto diz para ela quais são as verdades que embasam as ações que ela precisa tomar. Dito de outro modo, você precisa saber o porquê você precisa ser aberto à vida no ato conjugal e porquê você precisa, tá certo, fazer com que o ato conjugal seja uma manifestação do amor entre as pessoas que estão ali envolvidas naquele ato conjugal, para que você o faça. Entendeu? Não que você não possa simplesmente ordenar a ação, você pode, mas você precisa entender que, primeiro, o amor possui certas características, que há uma natureza humana, que justamente por ser pessoa você precisa agir de um determinado modo em relação
a outra pessoa, que há uma norma que dita que a outra pessoa ela deve necessariamente ser amada e não tratada como um objeto, e etc, 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 para que depois você, puxa vida, tenha uma certa facilidade de que a tua vontade, né, haja com mais força, né? Com mais força para impor ordem, para impor uma atitude de uma forma muito específica, né? Que não aquela forma, que não aquele modo que os nossos apetites nos inclinam a agir. Porque se nós agirmos de maneira meramente afetiva, o ato conjugal, de maneira meramente, veja só, condicionado pelas nossas paixões, o ato conjugal ele se torna assim, só um meio de aquisição de prazer de cada indivíduo. Um e outro se tornam objetos para um e outro, para aquisição de prazer. E o resto, assim, pouco importa. O amor pouco importa, e a procriação pouco importa, entendeu? A única coisa que vai importar nesse meio aí é o quê? A satisfação, o prazer. Entendeu aqui? Agora veja bem, né? Para que eu forme, então, as virtudes, eu preciso olhar para isso que está em desordem e olhando para as paixões desordenadas, eu então saiba quais são as virtudes opostas que eu preciso formar em mim. Esse é o meio mais eficaz de formação de virtudes. É assim que a formação de virtudes deve funcionar. E por isso você precisa necessariamente fazer um bom exame de consciência e conhecer o teu vício dominante para saber qual é a virtude que você precisa formar. Se o teu vício dominante está perto da preguiça, você vai precisar formar a diligência. Por exemplo, a fortaleza. Se o teu vício dominante é a luxúria, você vai precisar formar a continência, a castidade, a modéstia, a temperança. Se o teu vício dominante é a gula, temperança. Se o teu vício dominante é, sei lá, a avareza, né? Se o teu vício dominante é a avareza, você vai precisar formar o quê ali? Bom, são vários aspectos, a gente pode escolher um aqui, não sei, a gente vai precisar formar a virtude da confiança em Deus, por exemplo, né? A virtude da paciência. Mais especificamente, a gente vai precisar, se nós somos avarentos, formar, aí a virtude imediatamente oposta, a caridade, não enquanto a caridade cristã, no sentido do amor a Deus e o amor ao próximo, mas mais a manifestação do amor ao próximo, né? Que se manifestarão em atos de caridade, atos caritativos, tá certo? Dispor dos seus bens dando-os para os outros, tá certo? A esmola é um meio de combater a avareza. Que mais? Vaidade, humildade, né? Uma humildade servil, como eu falei no vídeo de ontem. É que eu vou deixar aqui no card o vídeo que eu fiz ontem, que eu gravei, na verdade, foi uma live que eu fiz no Instagram, mas eu joguei aqui pro YouTube porque eu achei que o conteúdo dela ficou muito boa. Então eu vou deixar aqui no card, vocês assistam. Eu falo sobre os meios de combater a soberba, né? Muito bem, soberba e vaidade tem uma diferença, evidentemente, mas por enquanto não importa isso aqui para nós. Mas o fato é que humildade servil. Depois, por exemplo, a inveja. Como é que você combate a inveja? Através da emulação. O que é a virtude da emulação? É enxergar na outra pessoa que é melhor do que você uma imagem que você vai buscar imitar para que você seja melhor. O que mais? Quando a gente olha para o vício da ira, paciência, evidentemente, né? Uma paciência também servil. Nós vamos unir duas virtudes aqui, porque eu acho que o meio de combater a ira não é só ser paciente, mas o exercício da paciência é necessário. Portanto, uma paciência servil. Ou seja, você vai pegar aquelas pessoas ali que estão à tua volta e você vai fazer por elas coisas que são muito difíceis de se fazer por essas pessoas, seja porque elas são pessoas difíceis de serem ajudadas, seja porque você não tem tanta habilidade em fazer aquelas coisas, mas você vai fazer pacientemente por elas, sofrendo por uma outra pessoa, ok? É um meio aqui de combater a ira, né? Porque a ira é sempre o desejo de domínio do outro através da força. Compreendeu? Ou seja, olhando para o teu vício dominante, olhando para as tuas paixões desordenadas, você vai procurar a virtude oposta e vai agir buscando formar essa virtude oposta.
para que você a possua e constitua em si, através da posse daquela virtude, uma segunda natureza sobre a tua natureza decaída, sobre as tuas más inclinações, que vão reger agora o teu modo de agir, de enxergar o mundo e de, enfim, né, ser pessoa de modo muito mais, evidentemente, virtuoso. Ou seja, você vai buscar, através das virtudes, amadurecer a tua personalidade, de outro modo, né? O meio de, obviamente, amadurecer a personalidade é a aquisição de virtudes. Tá bem? Então, ótimo. Era isso que eu tinha para dizer aqui hoje. Eu agradeço a tua paciência, a tua estada por aqui. Muito obrigado, viu? Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal. Não se esqueça de se inscrever aqui. Ative o sininho, tá certo? E nós nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus. Um forte abraço e até o próximo. Tchau!